Olá, mulheres! Como é que vocês estão? Espero que esse dia, né, eu encontre você bem. Que o Senhor abençoe a sua vida. E hoje vamos refletir sobre com Deus você faz o tempo. O versículo base está em Mateus 6,33, que todos nós já conhecemos, que é o buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meninas, quantas vezes já dissemos ou pensamos, eu não tenho tempo para Deus? Muita gente fala isso, né? Às vezes até a gente mesmo, né? A rotina é cheia, são responsabilidades demais, é casa, é trabalho, é família, até a igreja. E no meio disso tudo, Deus acaba ficando para depois. Mas hoje o Senhor nos convida a mudar essa perspectiva. Não é sobre ter tempo, é sobre decidir quem vem primeiro. Porque a verdade, irmãs, é que quando Deus ocupa o primeiro lugar, você sabia que Ele organiza todo o resto? Eu já tive essa experiência. Nós vivemos como se o tempo ele fosse nosso inimigo, né? Mas o tempo, na verdade, não é o problema. Porque todos têm o mesmo tempo, né? Todo mundo tem 24 horas. A questão é a nossa prioridade. Quando a gente coloca Deus por último, sempre, irmãs, vai faltar tempo. Se você resolver fazer as coisas sempre e deixar Deus para depois, às vezes nem é o último, né? Mas você deixa assim, ó, para depois, às vezes esse tempo não chega, porque vai se criar muitas situações para você não ter tempo para Deus. Agora, reflita comigo. Como é que você vai dizer? Eu vi essa frase e achei muito interessante. Como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo? Então, a verdade é que é prioridade, entendeu? Porque, como eu falei, quando a gente coloca Deus por último, sempre vai faltar tempo, sempre vai vir outras coisas. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro, o tempo, ele até se multiplica em paz, com direção e com graça. É diferente, gente. Veja, não é o que o seu dia vai ter mais horas, mas ele passa a ter mais sentido, que é o que muitas vezes a gente quer, que é o que muitas vezes nós mulheres reclamamos muito, a começar de mim. Então, com Deus, você não corre, você caminha com um propósito. Com Deus, você não se perde, você é guiada. Olha que bênção. Com Deus, você não vive apagando incêndios, você vive em sabedoria. Gente, isso aqui não é uma falácia. Quem já viveu os dois lados sabe que isso aqui é real. E se eu fosse você, eu procurava viver isso. Sempre que eu vivo, né? Estou numa correria. Aliás, eu não gosto de muita correria. Dizem que tem gente que é movido a desafios, né? E beleza, eu também gosto de desafios, também gosto de mudanças. Mas eu acho que eu creio, né? Que eu funciono mais no ócio do que na correria. Sob pressão, eu tenho um problema. Então, eu já não convivo muito bem lá com muita correria. Quando eu estou em muita correria, eu vejo que o meu tempo com Deus está restringindo, e aí você já percebe que, né, você fica mais ansiosa, né, que você já fica assim, não consegue decidir direito. Quando você vê a hora passou, você acha que você não fez nada, seu dia não foi produtivo, né? Mas quando eu estou assim, eu falo assim, cara, tá faltando Deus no meu dia. Eu preciso colocar Deus. Eu fico desesperada para sentar 5 minutinhos, que seja, para falar com Deus e desabafar com Ele, e ouvir Ele, e orar. E eu quero ter a certeza que eu coloquei os meus problemas, o meu dia, no colo dele. E quando eu não faço isso, eu fico meio louca. A verdade é essa. Fico meio amalucada, viu, meus irmãos? Então, quando eu percebo isso, eu fico, "Ei, tá faltando Deus aqui. Peraí, o que é que tá acontecendo? Quando foi que eu orei? Meu Deus do céu, tenho que colocar Deus aqui. Eu fico agoniada, de verdade. Aí talvez você pense assim, mas minha vida é corrida demais.
Mas será que não é justamente por isso que você precisa ainda mais de Deus? Será que as coisas não estão te atropelando e justamente mostrando que se você não priorizar, você vai continuar nessa vida corrida e não vai ter tempo para Deus? Jesus nunca esteve apressado, você já reparou? Mesmo ele tendo aquela missão enorme de salvar o mundo. Porque ele vivia, sabe como? Alinhado com o Pai. Jesus sempre separava o tempo dele com o Pai. Às vezes, nem os discípulos sabiam onde ele estava. Jesus está vindo aí. Mas a maioria das vezes sabia. Ele estava orando, ele se separava para falar com Deus. E ele era Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus que desceu na terra. Mas ele não podia viver, ele sabia que ele não podia viver sem dar tempo para o Pai. Entende? Então, por que Jesus nunca estava apressado? Porque ele vivia alinhado com o Pai. Intimidade com Deus não toma seu tempo. Outra coisa você tem que tirar da cabeça. Intimidade com Deus não toma tempo. Ele redime o tempo. Eu vi essa frase. Na verdade, ele redime o seu tempo. Repara, quando você separa um momento com Deus, e se você não fez, faça, sua mente se organiza, seu coração se acalma, suas decisões ficam mais sábias, e aquilo que você faria em horas de ansiedade, você resolve em minutos de direção divina. Gente, eu digo por experiência própria. Talvez eu seja a maior pessoa aqui que vai representar isso, porque eu vivi isso na minha realidade. Hoje, faça um pequeno ajuste. Não espere sobrar tempo. Separe você um tempo. Comece com pouco. Não precisa começar com 2 horas, 3 horas de oração, porque você às vezes se sente incapaz. Vê tanta gente falando, né? Que faz altos devocionais com 2, 3, 4 horas. Não, comece com pouco. Comece com aquilo que você consegue dar. Eu comecei, uma época que eu estava trabalhando muito, eu não tinha, literalmente, meu dia era muito corrido, mas eu percebia que eu ficava muito ansiosa, eu percebia que ficava assim, aí às vezes o tempo que eu tinha era 5 minutos quando eu ia pro banheiro, então era no banheiro que eu falava com Deus, mas eu clamava a Deus, falava, Deus, eu acho 5 minutos muito pouco, eu preciso ter mais tempo, me dá mais tempo, e claro que eu passava, muitas vezes, né, eu passava o dia falando com Deus, mas não era a mesma coisa, porque eu vivia uma correria naquele trabalho, então Deus realmente me deu mais tempo, só que Deus foi me tirou de lá do trabalho. E foi muito bom, porque foi bem na pandemia e foi tempo, meu irmão. Tempo dentro de casa para buscar a face de Deus. E foi um tempo de muito crescimento na minha vida. E eu lhe digo mais, eu comecei com 5 minutos, mas quando você começa a criar intimidade com Deus, eu passei para 1 hora, 2 horas, 3 horas, já passei 4, 5 horas, já passei um dia inteiro, porque eu estava com o tempo do dia, né? Aí vinha fazer minhas coisas, estava cheia, estava tranquila, estava a pandemia comendo no centro e eu tranquila, porque foi em meio a essas orações que eu fazia constantemente, todos os dias, era todos os dias, que eu ia para o meu quarto orar. Numa dessas orações, o Senhor me avisou antes quer dizer, né, a pandemia já tinha começado, mas estava bem no comecinho e na minha mente, aquela coisa toda, né, de fechar tudo, de ficar em casa, ia ser coisa de poucos dias, porque eu nunca tinha vivido isso. Então, na minha cabeça ia ser poucos dias, mas como eu estava orando, o Senhor falou comigo. Ele não me disse, né, que demoraria o tanto que demorou, nada disso. Mas ele me disse, pode ficar tranquila, porque eu estou contigo, filha. E naquele momento, eu lembro que foi tão impactante que Deus falou isso comigo, que eu chorava, que eu falava assim, eu não estou entendendo, por que o Senhor está falando isso comigo? Porque eu não sabia que a pandemia duraria todo aquele tempo. E que o mundo estaria em medo constante. Então, quando você está em oração, você se alinha com Deus, Deus fala com você, e eu passei a pandemia tranquilo. Enquanto todo mundo estava vivendo nervoso, preocupado, eu estava tranquila, irmãos. Só porque eu tinha todos os dias um tempo com Deus no meu quarto. E ele resolveu falar comigo antecipadamente sobre as coisas, sobre como meu coração deveria estar nesse período. Entende? Então, priorize Deus, e eu vou lhe dar uma dica, logo no início do dia. É como eu faço, tá, irmãos? Tem gente que pode tentar e conseguir,
outro horário. Mas eu percebi que quando eu deixava para mais tarde, tudo ficava na frente e eu não conseguia. Então, nada melhor do que você fazer no início do seu dia, para que você já se levante com outra perspectiva da sua oração. Você já levanta, seu dia já é mais leve, só porque você começou o dia já ouvindo a Deus e falando com Deus, né? Então, volto a repetir, mesmo que sejam 5 ou 10 minutos, não importa. Coloque Deus primeiro e observe o que Ele fará no seu dia. Vamos orar? Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que muitas vezes tenho dito que não tenho tempo para Ti. Mas, na verdade, eu tenho deixado o Senhor para depois. Perdoa-me, Senhor. Ensina-me a reorganizar minha vida, colocando o Senhor no centro de tudo. Eu não quero mais viver correndo, ansiosa, sobrecarregada. Eu quero viver guiada por Ti. Espírito Santo, me ajuda a criar disciplina, constância e desejo pela Tua presença. Que o meu dia comece contigo, que minhas decisões passem por Ti, Senhor, e que meu coração permaneça em Ti. Senhor, toma o controle do meu tempo e me ensina que contigo eu não perco tempo, eu ganho vida. Em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra, mulher de Deus. Medita, separa esse tempo aí que você não está conseguindo separar. Em nome de Jesus. Fica com o Espírito Santo, tá certo? Beijinho, tchau, tchau e até a próxima aqui na UN Gospel Hits.